Olá, tudo bem? Nós estamos falando numa série de mensagens sobre os milagres de Jesus e numa sequência cronológica. E o episódio de hoje nós vamos estar falando sobre o sétimo milagre de Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas é quem geram e demonstram essa narrativa. Em Lucas capítulo 5, a gente tem um episódio em que Jesus está passando por uma cidade e de lá sai uma pessoa enferma, um leproso, e vai ao encontro de Jesus. E a frase que ele diz para Jesus é a seguinte, conforme está no texto: Senhor, se tu queres, você pode me curar. E Jesus curou ele. Tocou nele e disse, você está curado. E realmente ele foi curado. A lepra, naquele momento, naquela época, era talvez a doença mais terrível. Porque além dela já trazer um diagnóstico de uma tragédia, de uma morte iminente para a pessoa, porque não havia cura, não havia medicina para curar essa enfermidade, ela também trazia ao leproso um estado de humilhação, porque a pessoa, ela não poderia mais viver no convívio social, seus familiares não poderiam cuidar dela, porque se quisessem fazê-lo eram apedrejados, e essa pessoa tinha que ir para um lugar distante, separado que as cidades já estabeleciam, para lá ele ficar jogado. E ao longe, as pessoas levavam comida, água para essas pessoas que ficavam lá, a sua tragédia. Esse homem, de alguma maneira, ele ficou sabendo de Jesus. Ele não acompanhava Jesus, era um leproso, mas ele ficou sabendo de Jesus. Ou seja, alguém, o texto bíblico não fala, mas pode ter sido um familiar, um amigo, que foi até ele e falou assim, olha, Jesus de Nazaré vai estar passando por aqui e ele tem curado pessoas, ele tem feito milagres e quem sabe ele vai ser a solução para a sua vida. E esse homem, ele alimentou essa esperança no seu coração, ele alimentou a fé no seu coração. E quando ele percebe que Jesus estava passando, notou que era Jesus, ele diz isso para Jesus, ele grita a Jesus, Jesus, se tu quiseres, você pode me curar. E aí esse milagre, ele nos traz algumas importantes lições para um tempo como esse que a gente vive. Primeiro deles, Jesus pode passar hoje na vida de qualquer pessoa? Claro que sim. Lembra do maior milagre que nós falamos no episódio anterior? Você sabe que o maior milagre que somente Deus poderia fazer por si só foi a ressurreição. Então Jesus está vivo. O Espírito dele habita no nosso meio. Como diz a Bíblia, ele está aqui no nosso lugar. Jesus fala que quando ele voltaria aos céus, e ele subiu aos céus, ele falou, eu mando o Espírito Santo para estar no meio de vós. E ele vai anunciar o poder de Deus. E ele é quem vai convencer o homem da justiça e do pecado. Então o Espírito Santo, que é Deus na pessoa do Espírito, está aqui. E ele pode estar passando em todos os lugares, não há limite para a presença do Espírito Santo. E como esse homem teve a fé dele despertada, qualquer um de nós podemos ter a fé despertada. Ele foi lá e tomou a iniciativa, Jesus, se você quiser, você pode me curar. Se é a sua necessidade, pela fé, Jesus sempre vai estar passando, como diz ele mesmo na palavra, ele fala, estou batendo a sua porta. E se há algum impedimento, alguma tragédia, alguma enfermidade, ou acima de tudo, alguma dor espiritual que está te diminuindo, que está te consumindo, corra para Jesus. Abra a porta do seu coração e fala, Jesus, vem me curar. Porque a mesma motivação que Jesus teve para com aquele homem, vai ter para você, vai ter por mim. Porque ele disse a ele, eu quero e seja curado. E se você quiser, Jesus quer que você seja curado. Mas a maior cura que ele também quer trazer para nós é a cura da alma. É nós abandonarmos o pecado na nossa vida, que além de ser a motivação das enfermidades, é aquilo que vem atormentar a nossa alma, aquilo que nos faz distanciar de Deus. A maior enfermidade
que qualquer ser humano tem é o pecado, logo todos nós estamos enfermos. E por que só alguns poderão ser curados? Não. Jesus quer curar a todos, mas nem todos querem ser curados por Jesus. Aquele homem quis ser curado e Jesus falou com ele: eu quero te curar. Naquele mesmo lugar, como era costume, muitos outros leprosos estavam lá. E por que o texto não fala que muitos outros leprosos não foram curados? Porque eles não quiseram. Porque Jesus continua passando pelo mundo afora. E a grande maioria das pessoas não querem a sua própria escolha. O aprendizado está aí. Alguém falou para aquele homem: Jesus de Nazaré vai passar por aqui. E se eu e você, que podemos até julgar que podemos estar bem e que Deus está conosco, não para por aí. Nós precisamos ir aos diversos lugares, nos hospitais, nos acamados, ao mundo inteiro e falar: olha, Jesus está aí para te socorrer. Quantas pessoas você e eu encontramos angustiadas, tristes, deprimidas? Basta nós falamos: Jesus está passando aqui. Abre o seu coração para Jesus e Ele pode resolver todo o problema da sua alma, para todo sempre. Esta é a grande lição desse milagre. Um milagre que ele tem um ponto histórico, mas um milagre que abre uma jornada, uma porta para toda a motivação humana, todo o tempo humano. Se ali havia uma lepra que era incurável, hoje quantas enfermidades estão matando pessoas? E eu e você estamos aqui para poder falar que Jesus está passando. É o mesmo Deus. Jesus quer curar, não só você, mas a sua casa, não só a mim, mas a minha casa. Jesus quer curar o mundo inteiro. É isso que Jesus nos demonstra através desse milagre. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.